A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais estudados da história moderna. Mas entre os documentos oficiais, os relatos de soldados e os bastidores de tecnologia e espionagem, existe uma camada mais oculta e esquecida. Uma rede de histórias bizarras, aparições inexplicáveis e teorias de conspiração, que sugerem que forças que não eram deste mundo também estavam envolvidas naquele conflito. Não estamos falando aqui de aliens invadindo o campo de batalha, mas de relatos reais, anotados por soldados, oficiais e até agentes secretos, que apontam para a presença de seres estranhos, tecnologias misteriosas e fenômenos inexplicáveis. Relatos de soldados aliados falam de um grupo conhecido como os Invisíveis do Deserto. Oficialmente, trata-se de um experimento avançado de propulsão antigravitacional, mas muitos acreditam que Jack era na verdade um dispositivo para manipular o espaço-tempo, talvez até um portal para outros mundos, objeto descrito como um sino metálico de grandes proporções. Emitia uma luz púrpura intensa e tinha efeitos colaterais físicos nos cientistas que trabalhavam nele. Alguns relataram perda de tempo, desorientação e sonhos com seres que falavam línguas desconhecidas. Curiosamente, após o fim da guerra, o cientista responsável pelo projeto, Hans Kammler, simplesmente desapareceu. Nem os aliados conseguiram encontrá-lo. Há quem diga que ele atravessou o portal criado por Daiglock e nunca mais voltou. Homens encapuzados, de pele estranhamente pálida, que apareciam do nada em regiões do norte da África e desapareciam sem deixar rastro. Eles não falavam, não usavam armas, mas guiavam soldados perdidos até segurança, muitas vezes em locais onde não havia qualquer chance de sobrevivência. Os relatos sobre eles foram classificados como alucinações causadas pelo calor. Mas, curiosamente, esses mesmos relatos foram feitos por grupos diferentes, em missões diferentes e com descrições idênticas. Será que eram anjos, seres de outra dimensão? Protetores da humanidade? Ninguém sabe. Tudo isso alimenta uma das mais sombrias e fascinantes teorias da conspiração, a de que a Segunda Guerra Mundial foi também um campo de testes para entidades de outro mundo. Vamos começar com algo que é praticamente uma lenda dentro das forças aéreas da época. Os Foo Fighters. Durante as missões noturnas sobre a Europa e o Pacífico, pilotos começaram a relatar esferas luminosas que voavam ao lado dos aviões. Esses objetos pareciam brincar com as aeronaves, menos aceleravam de maneira impossível. Desapareciam subitamente ou acompanhavam os bombardeiros por quilômetros, sem causar nenhum dano. Os pilotos os apelidaram de Foo Fighters e a princípio pensaram que fossem armas secretas do inimigo. Mas o curioso é que tanto os aliados quanto os soldados do eixo viam essas luzes e ambos achavam que eram tecnologia avançada do outro lado. Quando a guerra acabou, descobriu-se que nenhum dos dois tinha qualquer ideia do que eram essas esferas. Será que eram sondas, seres conscientes? Há relatos que indicam que, em algumas ocasiões, os Foo Fighters pareciam reagir ao medo dos tripulantes. Não atacavam, não se comunicavam menos, apenas observavam. Alguns sugerem que eles eram entidades de vigilância interdimensional, interessadas em estudar o comportamento humano diante do caos. Outro mistério quase esquecido é o que ficou conhecido como Operação Rijump. Realizada em 1946, oficialmente, foi uma missão de exploração da Antártida, liderada pelos Estados Unidos. Mas muitos teóricos afirmam que a operação foi, na verdade, uma expedição militar secreta para investigar bases escondidas de seres não humanos. Durante a guerra, havia rumores de que os nazistas construíam instalações subterrâneas na Antártida. Alguns afirmam que ali havia um portal para outra dimensão, um local de encontro entre humanos e uma raça antiga que vivia sob o gelo. A operação terminou abruptamente após 6 meses, embora estivesse planejada para durar muito mais. O almirante Richard Byrd, líder da missão,
declarou ao retornar que os Estados Unidos deveriam se preparar para a possibilidade de ser atacados por máquinas voadoras que podiam voar de um polo ao outro com incrível velocidade. Essa declaração, jamais explicada, alimenta até hoje a ideia de que algo fora da compreensão humana estava sendo protegido ou investigado nas geleiras da Antártida. Mas e se esses seres não humanos não estivessem apenas observando ou escondidos? E se tivessem atuado diretamente nos bastidores da guerra? Outra teoria estranha menos e perturbadora menos envolve o projeto secreto alemão conhecido como Die Glocke, ou o sino. Mas nem todas as histórias são sobre tecnologia. Algumas falam de encontros sobrenaturais, quase místicos, como o relato de um grupo de soldados britânicos que acampavam numa floresta na Bélgica. Durante a noite, viram luzes dançando entre as árvores, mas um dos soldados, já velho, confessou em uma entrevista décadas depois que aquilo não era humano, mas também não era do mal. Parecia querer que soubéssemos que havia mais além da guerra. Pensando que fosse o inimigo, se prepararam para atacar. Durante a ocupação, houve vários relatos de figuras que apareciam entre os prédios destruídos. Todas desenharam figuras semelhantes, sempre com olhos negros e mãos alongadas, que teriam pousado em uma aeronave prateada nas florestas da Sibéria. Nada disso foi oficialmente documentado. Será que fomos observados ou até mesmo auxiliados por inteligências que não compreendemos? Seriam seres de outros planetas, viajantes do tempo? Entidades espirituais? Mas ainda hoje circulam boatos de que parte dessas descobertas foram levadas para laboratórios secretos nos Estados Unidos e deram origem a experimentos que continuam até hoje. Segundo ele, esses homens teriam alertado que a guerra precisaria acabar logo, ou o equilíbrio do ciclo planetário seria quebrado. Não há como provar isso, mas o que se sabe é que pouco tempo depois, Stalin retirou tropas de posições importantes, sem explicação oficial. Nunca se soube quem ou o que eram menos, mas alguns acreditam que eram viajantes do tempo, tentando preservar certas vidas. Um conflito invisível, multidimensional, que segue acontecendo até hoje. Altas, com olhos totalmente negros e roupas que pareciam mudar de cor. Segundo moradores, esses seres ajudavam civis a fugir de áreas bombardeadas segundos antes das explosões. Alguns afirmaram que eles sabiam o que ia acontecer antes de acontecer. Outros disseram que essas figuras não tinham sombra. Mas o que surgiu das árvores foi um ser alto, de olhos brilhantes e pele azulada, que os encarou em silêncio, nenhum som, nenhum movimento, apenas uma presença intensa, como se o tempo tivesse congelado. Todos os soldados sentiram uma calma profunda, e o ser desapareceu na escuridão sem deixar marcas. Esse relato foi descartado nos registros oficiais. Soldados alemães relataram terem sido atacados por algo que parecia um zeppelin menos, mas que não fazia sombra. Não tinha som e simplesmente pairava no céu por horas. À noite, esse objeto emitia uma espécie de brilho âmbar, e quem o observava por muito tempo relatava vozes em sua cabeça, mensagens cifradas, comandos para recuar ou avançar. Algumas tropas chegaram a abandonar postos sob ordens recebidas telepaticamente. Outra história chocante envolve o que ficou conhecido como a entidade do Zeppelin invisível. A explicação oficial foi histeria coletiva, mas o padrão dos relatos e a sincronia dos acontecimentos levaram alguns estudiosos modernos a acreditar que estavam diante de um controle mental operado por inteligência não humana. Existem também os estranhos seres das ruínas de Varsóvia. Pesquisadores do pós-guerra encontraram desenhos feitos por crianças sobreviventes. E o mais intrigante, um cientista russo revelou, em 1983, que havia documentos secretos descrevendo uma reunião misteriosa entre Stalin e dois homens vestidos com trajes metálicos. No meio disso tudo, surgem relatos de artefatos não identificados encontrados em zonas de guerra, objetos hexagonais,
metais que não enferrujavam, fragmentos com inscrições desconhecidas. No fim, a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu nos bastidores da Segunda Guerra Mundial? Talvez nunca saibamos, mas os relatos continuam a aparecer nos diários antigos, nas entrevistas esquecidas e nas memórias de quem sobreviveu a um dos momentos mais sombrios da humanidade. E quando olhamos para trás, tentando entender o que foi real e o que é apenas mito, percebemos uma coisa. Talvez, só talvez, a Segunda Guerra Mundial tenha sido apenas uma batalha num conflito muito maior. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal.